Recusei ajudar financeiramente o irmão da minha namorada e agora ela quer terminar comigo. Vocês já sentiram como se estivessem sendo usados por alguém que dizia te amar? Pois é. Eu achava que minha relação com a minha namorada era sólida, madura, cheia de parceria, até que ela me pediu uma coisa que virou meu mundo de cabeça para baixo. No início, era só uma ajudinha para o meu irmão, mas quando eu disse não, descobri que talvez o amor dela tivesse um preço. Oi, Reddit. Eu nunca pensei que ia postar aqui, mas estou realmente perdido e queria uma perspectiva de fora. Desculpa se ficar longo, preciso desabafar mesmo. Vou tentar ser o mais claro possível. Tenho 32 anos, sou analista de sistemas, moro em São Paulo. Tô junto com a minha namorada, a Júlia, 29, há 3 anos. Moramos juntos há pouco mais de um ano, num AP alugado que dividimos igualmente, contas, supermercado, tudo 50-50. Nosso relacionamento sempre foi tranquilo. A Júlia é engraçada, carinhosa, super empática, pelo menos eu achava. A coisa toda começou há umas 3 semanas, quando o irmão dela, o Lucas, 23, veio passar uns dias com a gente. Ele mora em outra cidade, mas veio para SP com a desculpa de ver umas oportunidades. Beleza, normal, achei até legal dar esse apoio. Ele ficou no nosso sofá uns dias, mas o que era para ser um fim de semana só virou uma semana, depois 2. E aí começaram os sinais de alerta. O Lucas basicamente virou um encosto. Não ajudava com nada. Deixava a louça suja, comia as coisas que a gente comprava sem nem avisar, ficava jogando no computador o dia inteiro e nem procurava emprego de verdade. Dizia que estava vendo uns freelas, mas nunca vi ele fazer uma entrevista, mandar um currículo, nada. Parecia adolescente de 15 anos, não um adulto de 23. A Júlia, claro, passava pano. Ele só tá passando por uma fase difícil, tem muita pressão em cima dele, você sabe como a família dele é complicada. E, olha, eu realmente tentei entender. Sei que cada um tem seu tempo, sei que a vida é difícil, principalmente agora com tudo tão caro e competitivo. Mas pô, o mínimo era ele tentar, né? O estupim veio no último domingo. Tava eu lavando a louça do almoço, que ele comeu, mas não ajudou a preparar, óbvio, e ouvi os dois conversando na sala. Ela estava tentando convencer ele a se inscrever num curso técnico que ela achava que podia ser bom. E aí ele mandou. Mas como que eu vou pagar isso? Nem grana para metrô eu tenho. Fala com o Matheus, eu. Ele pode te dar essa força agora no começo. Depois você se ajeita e devolve. Gente. Ela ofereceu meu dinheiro sem nem falar comigo antes. Fui até a sala na hora, com a mão molhada de detergente mesmo e disse. Como assim eu vou ajudar ele? Com que dinheiro, Júlia? Você nem falou comigo. Calma, Matheus. Eu só sugeri. A gente pode conversar sobre isso. Não, você decidiu por mim. Isso é grana que eu tô guardando para trocar de carro, não para bancar seu irmão preguiçoso. O Lucas levantou e foi embora pro quarto, claro. Ficou ofendido. A Júlia ficou branca. Disse que eu estava sendo cruel, que eu não entendia a situação, que era só um empréstimo. Mas na boa? Eu não acredito que ele vá devolver nada. Ele não tem nem responsabilidade com o próprio prato, quanto mais com dinheiro. A briga rolou solta. Ela disse que eu estava atacando a família dela, que eu tinha virado um egoísta. Eu disse que ela estava sendo irresponsável. E aí ela soltou. Se você ama mesmo alguém, ajuda. Apoia. Não vira as costas. Eu fiquei em choque. Porque, para mim, amar não é bancar. Não é virar cofrinho dos problemas dos outros. Amar é estar junto, é conversar, é decidir as coisas como um casal. E, nesse momento, me senti um idiota. Como se eu fosse só um recurso, não um parceiro. Desde então, ela tá fria comigo. Tá dormindo no sofá. O Lucas foi embora no dia seguinte, acho que se sentiu humilhado, sei lá. Mas o clima entre a gente tá péssimo. Eu me sinto mal, mas também puto.
Não sei se fui duro demais, mas também não acho justo esse papel de patrocinador involuntário. Tô começando a repensar tudo. Vale a pena estar com alguém que me coloca nessa posição? Enfim, gente, fui babaca? Ou só tô tentando proteger o pouco que conquistei com muito esforço? Depois que o Lucas foi embora, o apartamento virou uma espécie de campo minado emocional. Sabe quando ninguém fala nada, mas o ar pesa? Era isso. Eu tentava conversar, puxar assunto, mas a Júlia respondia no automático. Não rolava mais beijo de boa noite, nenhum como foi seu dia, nada. Até o café que ela sempre fazia para mim antes de eu sair pro trabalho virou silêncio. Não que eu espere esse tipo de coisa, mas quando some, você sente. Fiquei tentando entender se eu realmente fui escroto, se exagerei. Conversei com dois amigos meus, um falou que eu tinha toda a razão, o outro disse que talvez eu pudesse ter sido mais político, evitado bater de frente. Mas no fim, todo mundo concordou que o absurdo foi ela nem me consultar antes de oferecer meu dinheiro. No fim daquela semana, tomei coragem e sentei com ela na sala. Júlia, a gente precisa conversar sério. Acho que já tá tudo meio claro, né? Ela respondeu, sem nem me olhar. Claro pra quem? Porque pra mim ainda não tá. Eu ainda tô tentando entender em que momento eu virei o vilão por proteger meu próprio dinheiro. Ela respirou fundo, cruzou os braços e finalmente me olhou. Você não entende porque você vive numa bolha, Mateus. Você teve pai e mãe presentes, estudo, estabilidade. O Lucas não teve nada disso. Ele só tem a mim. E eu sou o que nessa equação? Só mais um apoio para ele também? Não foi isso que eu quis dizer. Eu achei que você podia ser parte da solução, não do problema. Cara, aquilo me destruiu. Parte da solução. Como se eu fosse uma peça num plano que não me inclui como pessoa, só como função. Tentei manter a calma. Expliquei que eu entendo quanto ela ama o irmão, que entendo que ela queira ajudar. Mas que isso não pode vir à custa do nosso relacionamento. Que dinheiro é uma coisa delicada e precisa de diálogo. Que não é só sobre ele, é sobre nós. Sobre os limites. Ela ouviu em silêncio. No fim, só disse: eu preciso pensar. E foi isso. Ficamos naquela vibe estranha por dias. Até que no sábado seguinte, ela me chamou para conversar de novo. Mateus, eu pensei bastante, e acho que você tem razão em alguns pontos. Só que eu também percebi que, talvez, a gente tenha visões muito diferentes de vida. De valores. De prioridade. Meu coração afundou. Você tá terminando comigo? Não sei ainda. Mas estou pensando em passar um tempo na casa da minha mãe. Sozinha. Ela começou a arrumar as coisas no dia seguinte. 2 malas, umas roupas, o notebook dela. Deixou o resto aqui. Disse que precisava de espaço. E foi embora. E eu, fiquei. Sozinho no AP que a gente montou juntos. Com as 2 escovas de dente ainda no banheiro. Com o cheiro dela no travesseiro. E com a sensação estranha de que eu fiz a coisa certa, mas perdi alguma coisa mesmo assim. Eu não sei, Reddit. Talvez o amor seja isso mesmo, uma sucessão de concessões até alguém dizer, chega. Eu só sei que eu nunca quis ser o cara que diz não por egoísmo. Mas também não quero ser o cara que vive dizendo sim por medo de perder alguém. Por enquanto, tô aqui. Meio perdido. Meio em paz. Meio arrasado. Atualização 1. Caramba, gente, eu não esperava esse nível de resposta. Agradeço muito, de verdade, a todo mundo que comentou, mandou DM, até quem mandou crítica mais dura. Li cada resposta. Algumas me fizeram rir, outras quase me fizeram chorar. Mas acima de tudo, me ajudaram a ver com mais clareza. Várias pessoas disseram coisas parecidas. Ela te desrespeitou quando ofereceu seu dinheiro sem consultar você. Você não é um banco, você é o parceiro dela. Pedir ajuda é uma coisa. Jogar a responsabilidade é outra.
E talvez a frase que mais me pegou foi de um cara que comentou: "Você não foi o vilão. Você só se recusou a continuar um ciclo de codependência que ela já vinha alimentando há anos." Isso bateu forte, porque é verdade. O Lucas não virou folgado do dia para a noite. Ela sempre protegeu ele de tudo, e isso transbordou para nossa relação sem que eu percebesse. Teve também gente que me puxou a orelha. Você podia ter evitado o termo preguiçoso na frente dele. Devia ter falado com ela em particular antes de explodir. Sim. Concordo. Errei nisso. Me deixei levar pela raiva do momento. A forma como falei não foi legal. Mas continuo acreditando que o conteúdo da minha fala era justo. Às vezes a forma derruba o argumento, né? Enfim. A Júlia continua na casa da mãe dela. A gente trocou algumas mensagens essa semana, todas bem frias e práticas. Tipo, posso passar aí amanhã pegar um casaco? Ou você viu meu carregador de celular? E eu? Eu fico aqui, lendo as conversas antigas no WhatsApp, vendo as fotos no Google Fotos, tentando entender como tudo virou isso. Mas hoje, algo mudou. Ela apareceu aqui de surpresa. Não avisou. Bateu na porta com cara de quem chorou muito. Posso entrar? Claro. Ela sentou no sofá, olhou para a sala como se fosse a primeira vez. Ficou um tempão em silêncio. E depois soltou: "Eu não soube te ouvir. E você não soube me entender. A gente falhou os dois." Foi uma conversa longa, pesada, mas necessária. Ela admitiu que se sentiu sozinha tentando cuidar do irmão a vida inteira. Que projetou em mim a ideia de homem que salva. Que confundiu parceiro com responsável. E eu falei também. Falei que me senti traído, sim. Que esperava mais respeito. Que sempre estive disposto a ajudar, mas que não quero ser forçado a isso. Que ajuda sem escolha vira obrigação, e obrigação destrói afeto. Ela chorou. Eu chorei. A gente ficou ali, em silêncio, encostados. No fim da conversa, ela me perguntou: "Você acha que a gente ainda tem conserto?" E, Reddit, eu não sei. Parte de mim ainda ama essa mulher. Mas parte de mim tá cansado. Muito cansado. Ela voltou para a casa da mãe dela. Disse que precisa de mais tempo. E eu também. Mas pelo menos agora a gente tá conversando como dois adultos. Vou seguir atualizando se algo mudar. Por enquanto, vou tentar focar em mim. Voltei a correr no parque, marquei terapia, e tô dormindo melhor. Valeu mesmo a todos vocês. Vocês me deram mais clareza do que qualquer amigo conseguiu. Atualização 2. E aí, Reddit? Voltei. Já se passaram quase 2 semanas desde aquela conversa sincera com a Júlia no meu apartamento. Achei que aquilo seria um recomeço, sabe? Um ponto de virada. A gente abriu o coração, expôs as feridas, chorou junto, parecia o começo de uma reconstrução. Mas, como muitos de vocês previram, aliás, parabéns pela precisão quase assustadora, as coisas não são tão simples assim. Depois daquela noite, continuamos mantendo contato. Conversas mais calmas, mais respeitosas. Ela até me mandou uns áudios falando da terapia que começou, disse que estava começando a entender alguns padrões da relação dela com o Lucas. Isso me deu esperança. Pensei, ok, estamos crescendo, aprendendo, talvez a gente ainda tenha a chance. Na semana passada, ela me chamou para tomar um café. Encontro neutro, lugar público, nada de clima romântico, parecia mais um encontro de colegas que já se amaram. Mas foi tranquilo. A gente falou sobre o cotidiano, sobre trabalho, sobre umas séries que vimos, e então veio a parte inesperada. Mateus, eu queria te perguntar uma coisa. Arqueei a sobrancelha. Já senti que vinha coisa. O Lucas está pensando em voltar para cá. Ele quer tentar mais uma vez. Um emprego fixo dessa vez, carteira assinada. Ele falou com um amigo que pode indicar ele num lugar. Tá. Mas o que isso tem a ver comigo? Perguntei, meio tenso.
Eu queria saber se você toparia ele ficar no AP mais uns dias. Só até ele conseguir se estabilizar. Eu ia bancar tudo, eu juro. Sem envolver você dessa vez. Só apoio emocional. Pausa dramática. Eu respirei fundo e fiquei olhando para a xícara. Cara, eu queria muito ter dito sim. Por ela. Porque ainda tem uma parte de mim que quer fazer dar certo. Mas, eu senti um arrepio no corpo inteiro. Aquela sensação de déjà vu misturada com pavor. Júlia, olha, eu entendo que ele é seu irmão. E eu admiro que você queira ajudar. Mas eu não posso fazer isso. Não posso permitir que isso aconteça no mesmo espaço que eu respiro, que eu chamo de lar. Ela tentou argumentar. Disse que agora seria diferente. Que ela aprendeu com o que rolou. Que o Lucas estava arrependido de ter sido um peso antes. Que dessa vez ele iria ajudar nas tarefas, procurar emprego de verdade, até contribuir com as contas se conseguisse. Mas, Reddit, eu simplesmente não consigo acreditar. E não por má vontade. É trauma. É instinto de proteção. E, principalmente, é respeito por mim mesmo. Falei para ela que eu não sou inimigo do Lucas, mas que eu não sou responsável por ele. Que eu queria muito poder confiar que tudo vai ser diferente, mas que esse tipo de confiança leva tempo, e, no nosso caso, foi quebrada. Ela ouviu. Ficou em silêncio. Abaixou a cabeça. E aí soltou uma coisa que me desmontou por completo. Talvez a gente queira coisas muito diferentes, Mateus. Eu não posso abandonar meu irmão. E você não quer carregar esse pacote comigo. Não respondi na hora. Só fiquei olhando para ela. Aquela mulher que eu amei tanto, que eu imaginei construindo uma família. Agora sentada ali, do outro lado da mesa, parecendo uma conhecida distante com um destino completamente incompatível com o meu. Terminamos o café, nos despedimos com um abraço morno. E, no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem dizendo que achava melhor cada um seguir seu caminho. Foi assim. Sem drama. Sem gritos. Só um fim suave, doído, mas inevitável. Desde então, tô meio entorpecido. Parte de mim ainda repete o tempo todo, você fez o certo. Mas outra parte, caramba, dói. Porque quando a gente ama alguém, a lógica nem sempre consola. Voltei para a terapia com mais foco. Tô tentando preencher os espaços vazios do meu dia com coisas que me façam bem. Corrida. Cozinhar. Música. E comecei a escrever num caderno também, meio que para jogar para fora tudo que ainda fica preso no peito. E sabem de uma coisa? A dor é real, mas a culpa diminuiu. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto eu me anulava nas pequenas coisas, só para manter a paz. O quanto eu confundia amor com silêncio. Com concessão. Talvez isso tudo tenha sido mesmo necessário para eu entender que amor não é aceitar tudo. Amor, de verdade, também impõe limites. Vou seguir por aqui, um dia de cada vez. Mas se vocês acham que a história acabou, bom, tem mais coisa vindo por aí. Porque ontem, do nada, o Lucas me mandou mensagem. Sim. O próprio. Mas isso fica pro próximo update. Atualização 3. Então, vamos lá. Como falei no último update, eu achei que as coisas tinham finalmente esfriado. Achei que a Júlia tinha entendido meu lado, que a gente tinha encerrado a história com maturidade. E aí, do nada, ontem à noite, me chega uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Fala, Mateus. Aqui é o Lucas. Sei que é meio estranho eu te mandar isso, mas, posso falar com você rapidinho? Meu coração deu aquele mini infarto na hora. Pensei em ignorar. Pensei em responder grosso. Pensei até em bloquear. Mas a curiosidade venceu. Pode falar. A resposta veio em áudio. Uns 2 minutos. O cara parecia nervoso, com a voz baixa, e começou meio engasgado. Mas o conteúdo foi o que me desmontou. Cara, eu sei que você não curte muito minha presença. E eu entendo.
De verdade. Eu fui escroto. Fui folgado. Achei que o mundo devia algo pra mim só porque minha vida foi difícil. E eu me escorei demais na minha irmã. E em você. Nem sei por que eu tô falando isso agora, mas acho que precisava pedir desculpa. Pausa. Você tava certo. Eu tava vivendo às custas dos outros. E quando você me disse aquilo, me doeu pra caramba. Mas foi o primeiro momento em muito tempo que alguém me falou a verdade na cara. E doeu porque era verdade. Cara, eu fiquei sem reação. Um pedido de desculpas? Sincero? Do Lucas? Ele continuou dizendo que arrumou um bico numa oficina, que tá morando com um amigo num quartinho simples. Que parou de beber por conta própria, que tá tentando entrar num curso técnico gratuito. Disse que não quer voltar a ser um peso na vida da irmã, e que por isso, não aceitou a proposta dela de voltar a morar com a gente. Sim, ela propôs de novo, sem me contar. E aí veio a parte que realmente me fez tremer. Se um dia você e a Júlia voltarem, eu juro que vou respeitar vocês. Não vou me enfiar. Só queria te dizer que eu errei feio contigo. Mas eu tô tentando ser alguém melhor. Valeu por ter me dado um choque de realidade, mesmo que na marrã. Fiquei ouvindo o áudio no repiate umas 5 vezes. Sentado no sofá, em silêncio. Aquilo me tirou o chão, mas de um jeito diferente. Pela primeira vez, eu senti que talvez, minha posição firme tenha causado algo bom. Claro, pode ser papo. Pode ser manipulação. Mas não parecia. E aí me bateu uma dúvida cruel. Será que eu estava sendo rígido demais esse tempo todo? Será que minha negação em ajudar partiu de um lugar de medo, mais do que de justiça? Será que eu podia ter sido mais compassivo? Ou será que é exatamente por ter imposto limites que as coisas começaram a mudar? A Júlia não sabe que ele me mandou isso. E eu não contei. Não ainda. Mas essa mensagem me fez repensar muita coisa. Inclusive a minha própria rigidez emocional. Passei tanto tempo tentando me proteger que talvez tenha me fechado até demais. Não só pro Lucas, mas para todo o resto. Ontem à noite eu dormi com um aperto novo no peito. Não é mais raiva. Não é mais mágoa. É uma mistura de alívio com tristeza, tipo aquela sensação de depois de um furacão, quando o céu tá limpo, mas tudo ao redor ainda tá em ruínas. Hoje de manhã, tomei coragem e mandei uma mensagem para Júlia. Se quiser conversar, estou por aqui. Ela respondeu depois de horas. Quero sim. Acho que a gente precisa. Então, é isso. A gente vai se encontrar no fim de semana. Pela primeira vez sem o peso de tentar consertar nada. Só para conversar. De verdade. Não sei o que vai sair disso. Se vai ser um recomeço. Se vai ser um fechamento final. Se vamos nos perdoar ou só seguir caminhos diferentes. Mas, pela primeira vez em meses, eu tô disposto a ouvir. Sem armar defesa. Sem medo de parecer fraco. Só ouvir. E talvez isso já seja um começo. Volto depois com a última atualização. Obrigado por acompanharem até aqui. Atualização final. Oi, Reddit. Última vez que passo aqui. Acho que eu precisava encerrar isso do mesmo jeito que comecei, com honestidade. Não com uma história perfeita, nem com um final digno de comédia romântica. Mas com a verdade, crua e bonita do jeito que a vida é quando a gente finalmente para de tentar controlar tudo. Como prometido, me encontrei com a Júlia no fim de semana. A gente escolheu um lugar simples. Um café pequeno, no mesmo bairro onde nos conhecemos. Meio simbólico, sem querer. Ela chegou primeiro, estava com o cabelo preso num coque bagunçado, sem maquiagem. Natural, linda, com uma expressão cansada, mas serena. A gente se abraçou. De verdade. Aquele tipo de abraço que diz mais que qualquer palavra. E depois disso, sentamos. Pedimos 2 cafés. E ficamos olhando um pro outro por alguns segundos longos, como se o tempo estivesse esperando a gente começar.
E então começamos. Ela falou primeiro. Disse que tinha escutado o áudio que o Lucas mandou para mim, ele acabou contando para ela. E que tinha chorado ouvindo. Que sentia um misto de orgulho e vergonha. Orgulho pelo irmão finalmente mostrar algum sinal de maturidade. Vergonha por ter colocado ele acima de tudo e todos, inclusive de si mesma. Ela disse. Eu sempre achei que cuidar dele era minha missão. Mas agora percebo que era também uma fuga. Uma forma de sentir que eu era necessária. Porque se eu não fosse a forte da família, quem mais seria? Isso doeu de ouvir. Mas também me fez respeitar ainda mais o quanto ela estava evoluindo. Contei para ela sobre como me senti ao receber aquele áudio. Sobre como aquilo bagunçou minha cabeça. Sobre como eu percebi que talvez ter me afastado também tivesse sido uma forma de me proteger demais. Me fechei tanto que acabei excluindo até a possibilidade de que as pessoas possam mudar. A gente conversou por horas. Sem cobrança. Sem planos de voltar. Só como dois adultos que viveram muita coisa juntos e precisavam, acima de tudo, encerrar isso com dignidade. No fim da conversa, ela segurou minha mão e disse: Eu ainda te amo, Mateus. Mas a gente precisa crescer separados. E eu respondi, com um nó na garganta: Eu também te amo. Mas às vezes amar não é o suficiente. A gente se abraçou mais uma vez. E dessa vez foi um abraço de despedida. Mas um daqueles que fecha um ciclo. Que deixa saudade, sim, mas não culpa. Desde então, não nos falamos mais. E acho que é o certo. O Lucas me mandou uma mensagem dias depois, agradecendo de novo. Desejou boa sorte. E eu desejei a ele também. Com sinceridade. Agora, estou tentando ressignificar minha rotina. Tô me reencontrando com amigos que me afastei, me dedicando mais ao trabalho, tentando dar novos significados para os meus finais de semana, que antes giravam 100% em torno da vida a dois. Tem dias que bate uma tristeza profunda, claro. Mas também tem dias em que acordo com uma leveza que não sentia há muito tempo. E sobre o que eu aprendi? Bom, eu aprendi que impor limites não é falta de amor. Que ser parceiro não é ser provedor emocional, financeiro e psicológico para todo mundo o tempo inteiro. Que você pode amar profundamente alguém, e mesmo assim precisar ir embora. E que, às vezes, o maior gesto de amor que você pode fazer por si mesmo, e pelos outros, é se recusar a perpetuar padrões que machucam. Muita gente aqui me ajudou a enxergar tudo isso. Me disseram verdades duras, mas necessárias. Me fizeram rir nos piores momentos. E me deram força quando tudo parecia girar fora de controle. Alguns comentários que ficaram comigo. Você não é egoísta por proteger sua paz. Ser gentil não significa ser disponível o tempo todo. A vida adulta é aprender a sair da culpa e entrar na responsabilidade. Se você leu até aqui, obrigado. Sério. Vocês foram mais família para mim do que muita gente de sangue. Tô encerrando esse capítulo com gratidão, não com rancor. E com esperança, não com expectativas. Quem sabe, um dia, eu volto aqui para contar outra história. Mas por enquanto, é isso. Fiquem bem. Cuidem de vocês. E, por favor, não aceitem menos do que vocês merecem, nem dos outros, nem de vocês mesmos. Valeu, Reddit. De verdade.